Já que você engole as pessoas, por que você não engoliu o Corinthians, que é um time que está abaixo do seu e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com o time em reserva? Vamos falar sobre Renato Gaúcho. Então vai, começa, abre Corinthians. Vamos falar sobre Renato Gaúcho. Vamos abrir então o tema. Que ontem, mais uma vez, deu um show de barbeiragens à frente do Grêmio, com entrevistas coletivas que são pífias, são calamitosas, cretinas, desrespeitosas, estúpidas, e idiotas. que ontem, de novo, né, pra tentar desviar o foco das lambanças e das besteiras que faz à frente do Grêmio, porque toda vez ele fala que ele é o dono do futebol, ele inventou a roda, ele inventou o futebol, virou jornalistas, não discutam futebol comigo, senão eu engulo vocês. Então, já Falou isso ontem? já que você engole as pessoas, por que você não engoliu o Corinthians, que é um time que tá abaixo do seu e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com o time em reserva? Por que quando você Vai, Renato Gaúcho, responde essa aí se tiver culhões. Por que quando você teve um elenco de 200 milhões que você ironizava quando tomava pau na bola, você com esse elenco foi engolido numa final de Libertadores, né? Por que você, Renato Gaúcho, quando foi jogar e falou que ia ensinar o Cristiano Ronaldo a como se faz futebol bem jogado, que você falou que era melhor que o Cristiano Ronaldo, não sei onde, chuteira do Cristiano Ronaldo. O seu Grêmio, quando jogou com o Real Madrid, não deu um chute a gol numa final de Mundial de Clubes. Então eu queria que você ensinasse futebol para todas essas pessoas e me ensine futebol. E ensina o Luiz, ensina o Sormani, ensina o Flávio Gomes e ensina o torcedor do Grêmio. Mas ele tem que ensinar mesmo para os jogadores e para o time dele. O seu próprio time, que segue com Kahneman jogando, que segue com futebol patético, com atletas que são bons jogadores. Você não tem um time ruim na mão. Você tem um time bom na mão. O time do Grêmio no papel, muitos jogadores gostariam, ou outros times gostariam de ter jogadores que você tem aí, né? O Carbajo, o Vija Sante, você contratou um baita de um centroavante que não põe pra jogar, né? Você colocou o Diego Costa, que tinha que ter sido expulso ontem, numa entrada violenta no goleiro do Corinthians, que ele deu uma voadora na cara do goleiro. Ele já tinha um cartão amarelo. Já tinha amarelo. Não é uma jogada pra vermelho. Não, mas era uma jogada pra amarelo. E ele já tinha um amarelo. Era pra vermelho direto. Ele deu uma pesada no cara. Eu também acho que era direto no mínimo amarelo, né? Então, Renato Gaúcho, queria que você ensinasse esse futebol que você tá falando que tá guardando tanto. Porque faz mais de 10 anos que você tá tentando ensinar futebol pros outros e só tomando pau. Eu queria saber. Cadê o seu futebol? Cadê a sua genialidade? Você falou que não precisa estudar, que futebol pra quem estuda é como pra você andar de bicicleta. Queria saber. Queria saber, porque me parece o que você tá... Me parece, Renato Gaúcho, que exatamente você tá jogando o futebol perfeito pra vida que você leva. O seu time joga em ritmo de futevôlei, não joga em ritmo de futebol. E não me venha só com a desculpa do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porque foi ruim pra todo mundo... mas alguns conseguiram se recuperar. O Juventude também sofreu com as consequências do Rio Grande do Sul. E eliminou o Fluminense ontem no Maracanã e ganhando o primeiro jogo em casa. Então eu queria saber... E o Fluminense, hein, atual campeão da América, que tem mais time que o Corinthians. Só isso, Renato Gaúcho. Então ensina essa pessoa. Engula as pessoas. Se vocês gostaram deste... Renato Gaúcho, quebra o meu galho. Sai do Grêmio e vai pra casa do chapéu. Olha aqui, se vocês gostaram, por favor, deem mais likes, porque nós já passamos dos 3 mil e queremos chegar a mais, quase 4 mil, se for possível. Muito bem, parabéns, Francisco Cândido. Você foi muito eloquente. Eu votaria em você hoje, se você fosse candidato a alguma coisa. Mas já passou também a admiração. Olha aqui, você tem toda a razão. O jogo ontem foi um jogo ruim. Não é, Luiz? O Corinthians... Como era de se esperar. Poupou jogadores, inclusive. Foi 4 jogadores titulares não jogaram ontem. Sendo que um deles é o mais importante do time. Olha, o Garro, né? Eu queria fazer um meia-culpa aqui, Flávio, porque se em algum momento nesse programa eu critiquei o Hugo Souza, eu estava errado. Eu não me lembro mais disso, porque realmente ele tem se destacado. Não só na cobrança de pênalti que defendeu, mas teve um chute do Soteldo no primeiro tempo, que ele faz uma defesa espetacular. E é um goleiro que tá mostrando muita personalidade. Não é fácil chegar... Pô, rapaz, o Micheletti falou assim, não... eu também. Eu assumo ali. Deixa o Donelli, Hugo Souza não. Não, você falou mal, não vem não. Você falou mal. Não vem, falei bem, tá vendo? É sempre assim. Eu admito, eu tava bem desconfiado quando chegou e hoje eu dou a mão à palmatória, ele tem jogado muito bem, realmente. E o Corinthians, assim...
Não foi um grande jogo, mas acho que não dá pra dizer que a classificação do Corinthians é injusta, porque o Corinthians criou mais chances. Isso que eu ia falar. Criou as chances mais claras. Se alguém pudesse fazer um gol, era o Corinthians. Eu acho que o Corinthians jogou melhor que o Grêmio, por incrível que pareça, nesse jogo. E assim, é o time reserva? Tinha muitas reservas ali, mas tem jogadores que talvez já estejam merecendo ser titulares. Eu acho que o Corinthians e o Ramon, esse também é outro que eu também critiquei no início, mas ele tomou uma decisão que eu acho válida, que ele deu um gelinho bom no Wesley. O senhor Wesley tava numa marra. Quem que você falou? Tava numa, tava numa perna. Igual o Richard Rios também, depois que voltou. Aí o Wesley é muito tá se achando realmente, até a piada do Mbappé de Itaquera, eu acho que ele tava se achando mesmo, o Mbappé de Itaquera. É um jogador que toma decisões muito erradas e que foi pro banco, tá tomando um chazinho de banco com razão. Eu espero que seja bom pra carreira dele. E o Corinthians tem jogadores que, é o que o Facinca falou, correr, se esforçar é o mínimo. Claro. Mas nesse mínimo estava sendo feito em alguns momentos. Eu acho que o time tem o outro bom reforço que eu gostaria de destacar é o André Ramalho. Jogador que estava no banco também. Estava no banco também. Que saiu do banco pro jogo. Desconhecido ali, do PSV e tal. Eu acho que finalmente foi feita uma boa contratação por essa atual diretoria. Claro que é início, pode Luiz, mudar, mas ele começou bem. As contratações que o Corinthians fez aí nessa janela, o goleiro. Isso, eu acho que... Certo. Esse André Ramalho é um bom jogador. O Alex Santana também, machucou. Que machucou, coitado, um azar danado, né? Foram 3 boas contratações. O Charles eu quero ver mais, mas esses que você citou, realmente, acho que foram boas contratações e eu lembro de ter falado isso no programa. Acho que é esse perfil de contratação que o Corinthians precisa. Não é Balotelli, não é jogador caro, espuma, midiático, pra vender camisa. O Corinthians não precisa disso. O Corinthians precisa de jogadores com vontade, com jogadores que querem chegar nesse time e brilhar e ter mais protagonismo na carreira e tudo mais. Então, eu acho que foi uma classificação merecida e importante pra caramba pro Corinthians, principalmente financeiramente. Se o Palmeiras não tem que se preocupar com isso, o Corinthians tem que se preocupar muito. Então, numa dessas, se ele dá uma sorte agora na próxima fase, pega um adversário mais acessível, já pensou na semifinal de Copa do Brasil? Com certeza não estava na conta do Corinthians no planejamento desse segundo semestre. Então, acho que é louvável, a gente tem que elogiar o Corinthians pelo jogo de ontem. Agora, aquela coisa... O Micheletti mandou pra mim aqui uma cópia da conversa dele no grupo, inclusive foi entre ele e o Facincani. Eu? Aí sobre o Hugo Souza. Aí você fala, o Donelli... Não, ele fala... Não, você diz, o Donelli é uma piada. O Hugo Souza é muito melhor do que o Donelli. Tem que ser o titular. Aí o Facincani fala... Aí o Micheletti fala assim, de jeito nenhum, no meu time não seria nem banco do banco do banco. Eu tô falando. Tá vendo, Micheletti? Você precisa ter um pouco de visão aí, de futebol e tal. Olha, catou um pênalti, né? Dos 3 que o Grêmio perdeu, 2 foram pra fora, muito mal batidos. E agora o Grêmio... Bom, o Grêmio segue na Libertadores, né? E o Corinthians segue na Copa Sul-Americana também. Grêmio e Fluminense. O Grêmio está na zona de rebaixamento, tem jogos a menos, a gente já falou, mas... Mas esse futebolzinho do Grêmio voltou a jogar o futebolzinho que estava deixando o time lá para trás. Mas é o Renato Gaúcho da aula. Ele engole os outros. Ele disse que quem sabe... Não, ele falou ontem na entrevista coletiva. Não discutam futebol comigo que eu engulo vocês. Tá certo. Ele falou isso. Falou. E aí os pênaltis, olha que coisa, né, bicho? Olha o Edenilson. Agora, eu queria fazer de novo uma menção à torcida do Corinthians. Essa torcida me encanta. O final de jogo, a comemoração dos jogadores com a torcida foi uma coisa belíssima. E tinha gente pacas. Então, mas eles fizeram em Curitiba o que tem que ser feito no Maracanã, no Allianz, no Castelão, na Arena Fonte Nova, em Porto Alegre, nos 2 estádios. Pegaram a torcida de cabo a rabo, de cima e embaixo. Porque aí você não precisa fechar um setor. Você pega de cima e embaixo, você só fecha a lateral.